Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você, a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com, eu vou conversar, logicamente, em nome do telespectador, com o advogado Miguel Calmon, ele que já está aqui do meu lado, é quem eu cumprimento bastante, eu parabenizo e deixo um espaço para você dar um alô, uma boa tarde, boa noite para o telespectador. O programa passa de dia e de noite. Então bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Valdir, um prazer, uma alegria estar aqui com você. Né? Eu me lembro, em 2016, nós tivemos a oportunidade de fazer um programa. Né? Naquele momento eu estava acompanhado da Raifa, foi um programa muito gostoso. Eu vou torcer para a gente também repetir essa forma leve daquele programa e poder esclarecer o que os seus ouvintes, os seus telespectadores quiserem. Certo. A sua participação na política se resume a essa participação em 2016 ou você já foi candidato em alguma outra ocasião? Bom, se você me permitiu, minha história eu precisaria retornar um pouquinho. Então vamos abrir o livro de memórias, então. Fica à vontade. Explica para o telespectador já as suas intenções. Como é que eu vim parar nisso, né? Porque eu acho que essa história até então, né? Até 2016, a minha história era igual a 95% da população, aquela ideia de nunca imaginei que eu fosse entrar num processo eleitoral. Aconteceu porque eu, em 2006, né? Eu moro no Guarujá desde 2003, final de 2003. E em 2006 eu, então, assumi a presidência do Guarujá Golf Clube ali na Praia de Pernambuco. Né? E o clube era um clube só de paulistanos, muito fechado, né? Elitizado até, né? E tinha comunidade carente ali do lado, a Maré Mansa, e o clube nunca tinha feito uma ação social perante essa comunidade. Eu entendi que a gente precisava realmente fazer, começar um programa de assistência social, de cuidar daquela comunidade na medida que a gente pudesse, né? E de fato começamos a implantar, então eu com recursos próprios ou com recursos do clube, né? Ou juntos, né? Nós passamos, então, primeiro fizemos uma reforma da primeira creche, que virou uma creche modelo, sabe? Teve prefeito que recebeu visitas na cidade, quis mostrar uma creche, foi levar na nossa creche lá na Maré Mansa. Depois reformamos a outra creche da Maré Mansa, depois conseguimos juntar as duas na primeira, no espaço da primeira, que era maior, e aquela segunda nós adaptamos para fazer a sede da Sociedade dos Amigos da Maré Mansa. Depois, um pouco mais para frente, ainda em parceria com o Rotary, nós fizemos a Casa da Visão. Seria um espaço para ONGs que não tivessem sede. Né? Então foi muito bacana, num primeiro momento, uma das ONGs que ocupou ali, uma ONG que dava uma assistência na autoestima de mulheres com câncer. Então a mulher fazia uma quimioterapia, perdia os cabelos, então essa ONG dava um kit com uma peruca, com um kit de produtos de beleza, batom, não entendo muito do que é os produtos. Aquelas coisas que fazem bem para a estima da mulher, né? Exatamente, né? Até um sutiã com enchimento, né? Então isso foi bacana. Agora, acabou por questões políticas aí, aquela turma se aproximando um pouco do governo, de um outro governo, o governo da Antonieta, não é? Então eu acabei, mesmo a casa, eu sendo o maior patrocinador da casa, a casa levando o meu nome, ela se chama Casa da Visão, Dr. Miguel Calmon, né? Ela ficou praticamente parada, sem funcionamento. Então hoje eu tentei já várias vezes para que essa casa seja incorporada a uma das creches, a essa creche que foi ampliada e reformada por nós, mas a coisa, eu acredito que são questões políticas. Como eu fui parceiro do Farid, da Raifa na eleição passada, a coisa travou, quer dizer, a casa está
está fechada, está deteriorando, está virando está abandonada e perdendo a chance de praticamente dobrar a capacidade de alunos na creche. É uma pena. Mas, enfim... E com várias ONGs ainda sem endereço. Também, como o era propósito. o objetivo inicial. O propósito. Mas aí, então, em função dessa aproximação com a comunidade, com esse movimento social que a gente passou a fazer lá, houve um interesse, nós passamos a ter esse respeito da comunidade e essa admiração aí da sociedade do Guarujá, e cresceu o olho dos políticos, os políticos começaram a se aproximar do clube, não é? Os políticos da cidade, e eu acabei então recebendo no início de 2016, no início não, uma semana antes das convenções partidárias, recebi o convite pelo Farid para entrar naquela disputa como sendo o vice dele. Depois, quando faltavam 3 semanas para a eleição, já com a campanha em curso, ele acabou sendo impugnado, né? Entrou a Haifa no lugar, eu continuei como um fiel soldado do casal, não é? E aí a história você conhece bem, seus ouvintes, seus telespectadores conhecem bem, né? Fomos bem no primeiro turno, fomos em primeiro e acabamos perdendo no segundo, né? Nesse momento, Valdir, eu achei que minha carreira política então estaria encerrada, não teria mais um propósito, porque eu me candidatei na certeza que a gente iria ganhar, olha, tinha certeza que a gente ia ganhar. Então eu falei, poxa, tudo isso que eu faço aqui na Maré Mansa, eu vou tentar, vou conseguir fazer na cidade toda. Com muito mais amplitude. Com muito mais amplitude. Mas aí não deu, então acabou, né? Volto para o meu anonimato, com a minha vida de advogado, de empresário, que já me toma muito tempo. E acabou, então, quando virou o ano, agora, esse ano, eu, na certeza, não iria, não tinha pretensão de vir, né? Comecei a receber convites para ser vice-candidato a prefeito de várias, foram 7. Tem a história da mosquinha, né? Que quando pica... Também tem isso, Mas foram 7 convites. 7 convites para ser vice. E o Farid insistindo para eu vir a prefeito, porque ele não queria estar em outra na vida dele. Se quisesse, estaria concorrendo. Se a Haifa quisesse, estaria concorrendo. Mas os dois estão em outro momento de vida familiar, de vida empresarial. Realmente não querem. O Farid deixou muito claro, não só para mim, como para a classe política toda, que se não fosse eu, eles não iriam se envolver na campanha, não iriam apoiar ninguém. Né? Aí, então, quando eu vi o interesse de tanta gente querendo que eu fosse vice, né? E o apoio do Farid, que é uma liderança na cidade, né? Eu acabei, então, falei, não, para ser vice dessas pessoas, eu fui vice do Farid para ganhar a eleição. Agora, para ser vice de alguns candidatos aí que não tem expressão nenhuma, que de repente só iam querer estar ao meu lado, usando o meu nome para vender um outro interesse no futuro, né? Negociar coisas que não me interessam. Não me interessa uma secretaria, pegar um cargo, né? Não preciso disso. Não preciso, realmente não preciso. Poderia morar em qualquer lugar do mundo. Moro no Guarujá porque amo o Guarujá. Correto. Entendeu? E aí surge essa oportunidade. Apimentar um pouco, assim, muita gente no meio político, assim, duvida que o Farid não seja candidato, assim, ou o Farid ou a Haifa, ainda, mesmo com toda a sua disposição e sua afirmação de que será o candidato, e mesmo até com declarações públicas do ex-prefeito, da esposa, muita gente ainda torce o nariz e fala, será que o Farid não é candidato? O senhor tem essa certeza, assim, que ele será candidato? Eu tenho, Valdir. Eu tenho porque a conversa foi muito séria, foi reiterada, porque eu não queria, ele insistiu, o grupo reuniu outras pessoas pedindo para que eu viesse,
entendeu? E ele, de fato, não queria, ele estava realmente disposto a tocar os negócios dele, tocar a vida dele, né? A Haifa disposta. Eles têm os 4 pais ainda. O Farid tem pai e mãe, e a Haifa tem pai e mãe. Quer dizer, o pai dele teve até um problema de saúde recente também. Teve uma queda feia, bateu a cabeça. O pai da Haifa fez transplante de córnea. Quer dizer, são, né? Tem as crianças, tem os filhos já com netos pequenos. Então, a Haifa está nessa de ser a âncora da família. E o Farid, a 1000 por hora nos negócios profissionais dele, não é? Um empresário, sempre foi muito bem sucedido. Então, eu não acredito. Tem muita gente fala isso, mas eu acho que ele não teria essa... só se ele fosse um artista fenomenal, sabe, de me passar uma mensagem tão convincente de que ele não viria e depois mudar. Isso não se faz. Claro. Você não envolve pessoas do bem num projeto desse. Valdir, posso não ganhar a eleição, mas eu estou dando tudo de mim. Com seriedade. Com seriedade. Investimentos, você sabe que isso não é brincadeira. Né? Então, seria uma coisa que eu acho que a credibilidade dele sairia muito arranhada se ele fizesse uma situação dessa. Lá em 2016, o senhor era vice do então ex-prefeito Farid, né? Quando ele foi impugnado, acabou substituindo pela esposa. Não ficou ali eu falo isso não por maldade nem nada, só para a gente esquentar a entrevista mesmo. Uma mágoa. Um sentimento assim, como o vice está ali sempre para ser o substituto, né? O candidato a vice supõe-se que também, né? Não ficou ali uma mágoa ali, gostaria de ter sido já ali naquele momento o substituto natural? Eu acho que em hipótese alguma eu tive essa pretensão. A nossa conversa foi nesse sentido, não é? De que a Haifa já tinha sido deputada, era conhecida, o discurso caberia muito melhor, aquele discurso de Farid é Haifa, Haifa é Farid, seria um discurso apropriado. Faltavam apenas 3 semanas para o dia da eleição. Quer dizer, já estava aberto o período eleitoral, né? Foram 45 dias, isso aconteceu 3 semanas antes da eleição. Então, inclusive, eu coloquei o cargo à disposição do casal. Falei, olha, uma coisa é o seu vice do Farid. O Farid me convidou, agora vocês estão livres para, se quiser escolher outro vice. Ele falou, não, Calmon, é você mesmo. Né? Então, eu acho que naquele momento também não havia ainda um grau de confiança absoluta como tem hoje, esse grau que me permite afirmar que não, eu garanto que ele não vem, que sou eu realmente o candidato. Então, a fila andou, então chega. Agora é Miguel Calmon. Isso mesmo, acho que sim. A gente poderia começar a explicitar assim algumas das suas ideias, né? O senhor é um homem que tem bastante vivência em outras regiões, né? Em outras cidades, conhece experiências bem-sucedidas em outras cidades e também mal sucedidas, né? Conhece a questão social de Guarujá, exemplificando ali na Maré Mansa, a Maré Mansa mostra bem um pedaço dos contrastes sociais de Guarujá, né? Exatamente. Acredito que o senhor tenha assim uma gama no íntimo, uma gama de projetos assim prontos para serem implantados, né? A gente só ia pedir para a gente passar essa etapa do segundo bloco rapidinho. Perfeito. Rapidinho, a gente já esmiuçar. Já eu volto com o Dr. Miguel Calmon. Antes eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, Jornal do Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões, com apoio aí sempre dos nossos parceiros. Há 15 anos o jornal faz uma leitura apurada aí da cena política da cidade, também em outras áreas, educação, saúde, cultura, e nessa semana, como destaque, destacamos a decisão da Secretaria de Saúde de publicar no site da Prefeitura toda a lista de espera do SUS. Vão começar aí com algumas cirurgias eletivas, essas coisas, mas a intenção é que até o final do mês o site da Prefeitura disponibilize toda a informação, torne pública toda a informação sobre a lista de espera do SUS. É o que a gente espera, logicamente. A programação Cidade volta já, Dr. Miguel Calmon.
bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Dr. Miguel Calmon, ele que é pré-candidato a prefeito de Guarujá na eleição que acontece em outubro do ano que vem. Eleição municipal que vai eleger prefeito e a Câmara de Vereadores, 17 vereadores. Dr. Miguel Calmon, a gente deixou no ar aqui já explicando toda a sua trajetória política no primeiro bloco, né? Estou explicando toda a ação social que pôde desenvolver enquanto dirigente do Golf Clube e também na sua particularidade. E aí nós deixamos no ar aquilo que de fato, né, vai acontecer. Daqui a um ano, vamos supor que acabou a eleição, já ganhou a eleição, se elegeu prefeito de Guarujá, tem o apoio declarado aí do ex-prefeito Farid e da ex-primeira-dama Raifa Madi, ex-deputada Raifa Madi. Quais são os... O que Guarujá precisa, doutor Calmon? Eu acho que primeiro tem que mudar o conceito totalmente aqui. Aqui se governa, é o executivo governando com a Câmara debaixo do braço, né? Eu acho que tem que mudar. Quem tem que determinar quais são os planos, fazer todo o planejamento e que o prefeito seja o mero executor desse plano, é a sociedade civil organizada. Né? Então, a sociedade civil já está se reunindo. Tivemos quinta-feira uma reunião fantástica na Associação Comercial. No Casagrande, porque era muito grande. Foram cerca de 200 empresários. Não é? Quando a gente fala em sociedade civil organizada, então a OAB, a Associação Associação Comercial do Guarujá, Sindicato dos Engenheiros, toda a sociedade que tem órgãos de classe já eleitos e estabelecidos. Essa sociedade civil organizada, então, faz um plano de longo prazo. A ideia aqui é que esse plano seja até 2034, quando o Guarujá faz 100 anos. Não é? Então, fazer um planejamento da cidade até 2034. Né? E o prefeito, então, assumiria o compromisso de cumprir todas essas metas. Muito interessante. Isso seria feito ao longo da campanha, esse planejamento? Sim, aí são os empresários. A ideia quem trouxe isso foi a experiência da cidade de Maringá. A cidade de Maringá hoje é a primeira no Brasil em todos os itens, primeira em educação e saúde, em vaga de creche, em índice de analfabetismo, em mortalidade infantil. Né? Uma cidade de cerca de 450 mil habitantes, não tem uma favela. Não tem favela na cidade. Todo o índice de emprego taxa de ocupação bem adiantada. Né? Então, a sociedade civil em 1996 fez um plano até 2020. E todo prefeito, então, seguia esse plano. Por quê? Porque o prefeito vem um novo e vai embora. Vem um novo e vai embora. E a sociedade civil... Geralmente cada um chega inventando a roda. Né? Exatamente. E a sociedade civil não. Ela está lá, são os moradores da cidade, são os órgãos que têm interesse comercial e de ter uma cidade com boa qualidade de vida. Então, por exemplo, a sociedade estabelece que hoje a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, é 10 bebês para cada 1000 nascidos. Então, o prefeito assume o compromisso de, nos próximos 4 anos, reduzir de 10 para 8. O prefeito seguinte, de 8 para 6. E eles vêm com esse plano. Agora já estão fazendo um novo plano, já fizeram um novo plano para 2030 e agora já está em elaboração para 2040. Uma consultoria internacional custando R$900 mil. 900 mil reais é a sociedade organizada que está pagando. Não tem dinheiro governamental. Então, eu acho que essa é planejar o futuro, porque as decisões que você toma hoje, elas repercutem exatamente no futuro. O que é isso? O que é esse planejamento hoje? Por exemplo, a gente sabe que daqui a 3, 4, 5 anos, a frota de veículos elétricos vai estar cada dia
vai ser uma realidade. Exato. Vai ser uma realidade. Nós vamos ter um número considerável de carros elétricos. Ok, o que a prefeitura hoje está exigindo para aprovar os novos projetos de prédios, por exemplo? Já está exigindo ponto de abastecimento de energia elétrica? Entendi. Você vê que é um abastecimento diferente, não é como um posto de gasolina que você enche o seu tanque em 4, 5 minutos. Esse o com camarada gasolina. vai encher à noite, né? À Igual noite, quando a gente carrega o celular. Pelo menos 1 hora. É. Então tem que estar previsto isso. Então o que eu vejo hoje, a Prefeitura do Guarujá, só olhando no retrovisor. Porque, assim, com problemas que já tem lá. Por exemplo, tem que ter a vaga na creche porque a criança já nasceu. Certo. Tem que tapar o buraco porque a chuva já abriu o buraco na rua. E não tem esse planejamento de longo prazo, gente que pensa no futuro, o que vai acontecer. Por exemplo, em 1996, a Kodak era a maior empresa do mundo. E hoje ela não existe mais. A revista Fortune, ela dá conta que hoje, das 500 maiores empresas do mundo, em 5 anos, 40% dessas empresas não existirão mais. Olha que revolução tecnológica que nós estamos vivendo. É um mundo novo, né? O mundo das startups, daí para frente, né? E a Prefeitura do Guarujá assistindo isso e esperando as demandas acontecerem. Você trabalhar com a sociedade civil organizada vai te dar essa projeção no futuro, o que a cidade vai precisar. Não é o que precisa para ontem, é o que a cidade... Claro que essas demandas você tem que cuidar. Você tem que... está precisando de creche? Vamos criar novas. Mas, por exemplo, por que a Praia Grande hoje tem 400 vagas de creche sobrando? Porque eles têm um modelo lá de concessão de área de terreno, oferece para a iniciativa privada faz a obra e cria a creche nova e tem a vaga, sobrando 400. Aqui a nossa demanda são 3.000, precisamos de 3.000 vagas. E Praia Grande tem um modelo de gestão parecido com esse que o senhor propõe, né? Que é de acompanhar os anseios da classe política, da classe econômica. Né? Exatamente, um pouco diferente. Lá são feitas pesquisas qualitativas, vendo o que a população demanda, o que ela quer, o que está reclamando, e o prefeito, com o seu monitor, cobra os indicadores dos seus secretários imediatamente. E vai conseguindo, então, reduzir essas demandas. Né? Entendi. Como que o senhor pretende levar essa visão, que é uma visão diferente, diferenciada assim dos demais os meios mais habituais, mais tradicionais de se fazer política, né? Como o senhor pretende levar isso para o eleitor e convencer o eleitor? Sim, mostrando que, de fato, que uma decisão que você tome hoje, ela vai afetar o futuro do cidadão. Por exemplo, se uma indústria está aqui e traz uma máquina nova, né, essa máquina vai substituir inúmeros empregos. Né? Então, o que a cidade do Guarujá tem para oferecer para melhorar a mão de obra qualificada, para oferecer para essa população? A gente mora numa cidade que tem a maior frota de iates com mais de 40 pés, né? Acho que barcos pés, né? 40 pés. Né? A maior frota do Brasil está aqui no Guarujá, em todas as marinas. Nós tínhamos... Até esse ano fechou. Nós tínhamos uma escola de mecânica de aeronaves, mas não temos uma escola de mecânica de manutenção, de formação de mecânicos navais ou de marinheiros. Que é um campo de trabalho excelente. Excelente, exatamente. Né? E com problemas graves de qualificação de mão de obra, né? É comum muitos empresários reclamarem da falta de mão de obra qualificada no Guarujá. Quer dizer, e aí, tendo que importar essa mão de obra qualificada. Né? Esse é um dos primeiros passos, né? Qualificar a mão de obra, porque adianta oferecer o emprego se a pessoa não está qualificada para aquilo. Né? Então, Valdir, quem sabe se a gente, com o apoio da sociedade civil organizada, quem sabe a gente não consegue transformar todos
toda a educação nossa, de primeiro e de segundo grau, em uma educação profissionalizante. Correto. Entendeu? Então, o jovem recebe o título do segundo grau, né? E, ao mesmo tempo, já sai com uma profissão, já sai técnico em alguma coisa. Agora, tem que ter a visão de que qualquer negócio hoje, vamos imaginar que a cidade é um grande negócio com vários segmentos de negócio. Correto. Qualquer negócio hoje, ele está fadado ao insucesso se ele não for intimamente ligado ao celular. Então, aqui na Prefeitura do Guarujá não se faz nada com celular. Não se faz nada com celular. Aqui ainda está... Você vai pedir um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial ou de uma obra, né, de reforma ou construção de uma obra nova, é tudo físico. Demora 6 meses, 8 meses, 1 ano para sair um alvará de abertura de uma loja. Em muitas outras cidades, essa demanda é apertar um botão e sair pronto. Já tem muitas cidades já muitos anos-luz na frente. Online. Saúde. Saúde. O que eu vejo aqui no Guarujá é que tem situações aqui que falta de médico. Toda cidade sofre com tem dificuldade de contratar um quadro adequado para médico. Mas é aí. O resto, outras demandas que eu vejo já resolvidas em outras cidades, como, por exemplo, infraestrutura de postos de saúde, infraestrutura física, ou a distribuição de medicamentos, que em outras cidades, isso independentemente do porte de cidade pequena, cidade grande, cidade rica, cidade pobre, essa questão de infraestrutura e distribuição de medicamentos já está resolvida. Aqui no Guarujá continua um problema sério com relação a isso. Não tem medicamento, não tem a medicina de imagem, ela é capenga na medicina de imagem. Essas contratações das terceirizadas está sendo uma sangria dos recursos, não é? Ou seja, problema tem bastante, né? O que precisa mesmo é achar a solução correta. Eu acho que é planejamento e gestão. Planejamento, eu acho que a chave do sucesso da administração da cidade está isso. Você planejar corretamente o futuro e ter uma gestão eficiente e adequada à realidade. Bom, está faltando 1 ano ainda para a eleição. Acredito que nós teremos aí a oportunidade de conversar outras vezes, conversar muito mais ainda aqui sobre planos específicos, quem sabe aí ao longo da campanha. Infelizmente, num horário já exíguo. Mas eu queria só para arrematar, assim, o senhor tem sentado, logicamente, com várias pessoas, como o senhor mesmo falou, que foi convidado várias vezes para vice de algum candidato, mas também tem conversado com outros aliados, né? O seu doutor Itu Sato é o seu provável candidato a vice? Não, eu tenho um respeito, uma admiração enorme por ele, né? Ele é uma figura pública, conhece profundamente o sistema médico da saúde. Não, nós tomamos um café e aí vem a foto e aí surgiu essa... Não, veja, eu acho que assim como eu fui escolhido vice do Farid, 2 dias antes das convenções partidárias, lá no final em julho do ano 2016. Né, de 2016, quer dizer, eu acho que a questão do vice, ela só se decidirá mais para frente. No ano que vem, daqui uns 7, 8 meses, junho, julho, não é? Porque depende de muitos fatores, depende da popularidade, depende dos investimentos na campanha, depende de eventual coligação. Às vezes você precisa, essa eleição tem a peculiaridade, só vai poder ter coligação para cargo majoritário. Só para o cargo majoritário. Cada partido vai ter que lançar, se quiser lançar, a sua chapa individual de vereadores, né? Então tem muita coisa. O cargo de vice, eu acho que a escolha do vice é um negócio seríssimo. Seríssimo. E dizem os mais experientes, o vice só não pode tirar voto, né? Não pode tirar voto. Exatamente. Não é o caso do Dr. Sato. Também, mas não tem, nem cogitamos sobre isso, nem conversamos sobre isso. Né? Tivemos uma conversa
totalmente republicana, Tá certo, de discutir a cidade. Bom, obrigado pela sua participação. Reforçando mais uma vez, vamos ter outras oportunidades. Espero que sua agenda permita e a gente poder conversar outras vezes aqui no programa Assunto Cidade. Deixa um espaço para dar uma última mensagem. Eu que agradeço, de fato foi muito interessante essa conversa, essa chance, porque se a classe política do Guarujá já sabe que eu estou entrando firme na campanha, o difícil é você se tornar conhecido nos 4 cantos da cidade. E esse espaço é fundamental para a gente. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, doutor Calmon. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.